Deus, amém? E na presença de Deus há abundância de alegria, amém, igreja? Tem bênção, muitas bênçãos para você aqui hoje, quem crê nisso? Glória a Jesus. Eu tenho uma palavra boa para dividir com você, uma palavra abençoada, e eu tenho certeza que Deus vai te ensinar muitas coisas boas aqui hoje. Ele vai abrir portas para você, quem crê, diga glória a Deus. Deus, Ele tem o desejo de te abençoar nessa manhã. Você crê que Deus tem o desejo, sim ou não? Então aplaude Ele mais uma vez. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O capítulo de Atos é o primeiro. É um livro que vem após João. É a continuação do Evangelho. Dizem que o livro de Atos ainda não terminou de ser escrito. E nesse livro será contada a minha e a sua história. Quem crê, diga glória a Deus. Então já pensou o seu nome estar num livro? A sua história ser escrita num livro sagrado? Amém, Jesus? E o que vai ter no livro de Atos? O próprio livro já diz, os atos. As obras realizadas por um discípulo, por um servo, por uma pessoa que vive para Deus, que serve a Deus, amém? Só que nós vamos falar de justiça hoje, não é de obras propriamente que nós vamos falar de justiça, a justiça de Deus na nossa vida. Só que para termos a justiça de Deus na nossa vida, nós temos que estar na qualidade do que, igreja? De justo. Porque Deus só faz justiça para aquele que vive em justiça, para aquele que é justo. E nós vamos aprender o que é ser justo hoje. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê, pastor? Porque isso aqui, irmão, é a resposta para algumas situações. Às vezes nós olhamos, eu estou falando muito sobre isso esses dias, não é? De pessoas que estão dentro da igreja, mas sem a bênção de Deus, sem viver a justiça de Deus. E às vezes nós até se chateamos em algumas situações, quando nós começamos a observar, dar atenção para algumas questões, às vezes nós até se chateamos, porque nós não entendemos nada do que está acontecendo. É exatamente o mesmo caso de Asaf. No caso de Asaf, quando ele saiu, a Bíblia diz que ele viu o ímpio prosperar. E o justo, que era para estar prosperando, não tinha nada. O Asaf se revoltou, ele quase saiu do templo, ele quase abandonou a fé por conta disso. Glória a Deus que quando ele voltou no templo, aquele sentimento, aquela sensação ruim, foi arrancada do coração dele. E ele pôde então compreender que no caso dele ainda não era o tempo, que o tempo dele iria chegar. Mas tem muitas pessoas que às vezes se chateiam com isso, se aborrecem com isso e abandonam a fé. Por quê, pastor? Porque ela não concorda com algumas coisas que ela acaba vendo, com algumas coisas que ela acaba descobrindo. E eu estou falando no sentido de justiça, para com o terceiro, o próximo, vamos dizer assim. Ela julga a situação como injusta. E aí entra a revolta, o aborrecimento, e aí com tudo isso vem a falência, e a pessoa então abandona, desiste. Quantas pessoas talvez você conhece que abandonaram a fé porque acharam muita injustiça dentro da igreja? Acharam muita injustiça dentro vamos dizer assim, daquela obra espiritual. Não é justo, poxa, eu estou na igreja há tanto tempo, buscando há tantos anos, e eu não consigo vitória, eu não consigo solução para os meus problemas. E aí vem uma pessoa que fez tanta coisa errada, que praticou tantas más obras, e de repente começa a ser abençoada. Será que existe uma senha preferencial para Deus atender essas pessoas? Por qual razão que essa pessoa ela vem na frente, ela vem por último e passa na frente? É igual quando você está numa fila de banco. Você está lá, de repente chega uma pessoa dando uma de boba, de quem não quer nada, e ela vai indo, fingindo que está pegando papelzinho no chão, de repente ela passa na sua frente. Se você é uma pessoa que não concorda com a injustiça, você vai fazer o quê? Vai se manifestar. Peraí, o que está acontecendo aqui? Por que ele passou na frente? Isso acontece muito em postinho de saúde, não é, pessoal?
Você vai no postinho de saúde, você está lá meia hora na fila, você levantou 4 horas da manhã, e aí está lá na fila. E de repente chega o cidadão 10 horas da manhã, ainda com o olho inchado de tanto dormir, e ele passa na frente. Aí você fala, mas o que está acontecendo? E ninguém te dá resposta nenhuma. Isso é muito o quê? Injustiça, a gente se chateia com isso. A gente não folga com isso, a gente não consegue descansar com isso. Mas tem pessoas que elas interpretam mal a justiça de Deus. E olha aqui para você entender, irmão. O que eu vou falar hoje? Você deve ser, preste atenção nisso, você deve ser justo aos homens e também a quem? A Deus. Não basta você ser justo somente aos homens, ter fama de justo diante dos homens. Tem pessoa que ela tem o favor de qualquer ser humano. Ela é uma pessoa mais tão justa diante dos homens, que qualquer ser humano vai fazer por ela justiça. É igual aquele cidadão que ele chega num lugar, tem pessoa que abre a porta para ele, tem pessoa que dá a vez para ele, porque acha justo. Ele merece. Aí o cidadão ele é justo diante dos homens e alcança dos homens o favor. Mas no mundo espiritual, para ter justiça de Deus, você não só deve ser justo aos homens, você tem que ser justo também a quem? A Deus, aos olhos dele. E é aqui que está o nosso problema, e é nisso que eu quero falar agora. Por quê, pastor? Aqui em Atos, no capítulo 1, o verso que nós vamos ler, é o verso 21 em diante. Vamos ler o versículo 21. Aconteceu o seguinte, Jesus, ele, antes de morrer, ordenou os discípulos que dessem sequência no trabalho, e levassem para frente as obras que ele iniciou. E os discípulos, que agora já eram apóstolos, porque estavam abrindo trabalhos, pontos de pregação, reunindo pessoas por todas as partes, por todos os lugares, estavam ali crescendo, a obra de Deus se desenvolvendo através da vida deles, e a Bíblia fala que eles desenvolveram naqueles dias um trabalho social muito bonito, Isso vai acontecer no capítulo 4, no versículo 32, se eu não me engano, já entrando no capítulo 5 de Atos. Ali vai demonstrar, vai expor essa obra que os discípulos fizeram na igreja primitiva. E ali eles começaram um trabalho, onde eles cuidavam de órfãos, eles cuidavam de viúvas, eles cuidavam das pessoas de maior necessidade, aquelas pessoas que possuíam necessidade financeira, que tinham as suas necessidades naturais também. E eles começaram a dar esse apoio social, fazer esse trabalho, garantir ali as condições daquelas pessoas que estavam juntas na obra. E com isso houve uma demanda muito grande de trabalho. E aonde há muito trabalho, precisa de muitos o quê? Trabalhadores. A Bíblia fala sobre isso. Grande é a seara, ou seja, o trabalho. Mas poucos são o quê? Os ceifeiros, os que trabalham na obra. Então houve necessidade de levantar pessoas. Sempre foi assim, irmãos. A obra de Deus sempre precisou de pessoas. Sempre necessitou de boa mão de obra. Mão de obra para servir a Deus. E aí então eles fizeram uma reunião e eles tiveram um entendimento que era necessário fazer uma reformulação ali, até porque o Senhor Jesus ele tinha levantado 12 apóstolos e já era pouca mão de obra, e ainda mais com a entrega de Judas do seu coração a Satanás, diminuiu o número dos discípulos. Então eles precisavam fazer ali uma reposição. Eles precisavam eleger um homem, alguém, para estar no lugar de Judas, para colocar no lugar de Judas, ou seja, mais um apóstolo. Você acha que tinha muitos candidatos para o cargo, sim ou não? Com certeza, irmãos, porque todo mundo queria estar perto. Como eu disse nesses dias atrás pregando, virou uma moda naquela época, virou vamos dizer assim, uma coisa que todo mundo queria. Virou uma moda e todo mundo queria ser chamado apóstolo, todo mundo queria ser consagrado, todo mundo queria operar milagres, todo mundo queria ser requisitado. Então, com certeza houveram muitos, mas naquela multidão de pessoas foram colocados 2 diante dos discípulos, diante daquele conselho. E a Bíblia vai apresentar esses 2 homens que ficaram ali como os mais, vamos dizer assim, capacitados, os mais condicionados para o cargo.
E aí a Bíblia dá entendimento desses homens. Vamos ler aqui o texto, ó. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo. E ser o que, igreja? Testemunha, junto conosco da ressurreição de quem? Do Senhor Jesus. Deve ser um homem, olha só, que era necessário para se inscrever lá, para o cargo. Deve ser um homem daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre. Tinha que ser alguém, então, que tivesse essa condição aqui, que tivesse essa qualificação. Tinha que ter andado entre eles nos dias de Jesus. Olha só. Desde que foi batizado por quem? Por João, até o dia em que foi levado para. O cidadão precisava preencher esses requisitos aqui. E tinham muitos. A Bíblia fala que tinham muitas pessoas seguindo Jesus. E aí, como eu disse, da multidão de pessoas, na peneira lá sobraram 2. Vamos ler agora, continuando, olha só o que diz. Portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Está repetindo aí, ô irmão. É o 23 agora. Olha lá. E foram apresentados quantos, igreja? 2 homens. Ou seja, foram preenchendo lá os requisitos, foram fazendo as entrevistas, e só restaram quantos para a entrevista final? 2. Aí vai dar nome. José era o nome do primeiro candidato, chamado, conhecido também, o quê? Barsabas. Lembra que eu falei que naquela época o nome José era comum? Então, aqui no caso ele tinha até um apelido, para diferenciar ele. José é chamado também de Barsabas. Não é Barrabás não, viu? É Barsabas. Que tinha o apelido de quê? Por que uma pessoa leva esse apelido? Você já viu alguém ter lá na minha cidade, quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei disso. Lá na minha cidade, é uma cidade pequena, onde eu fui criado. É o interiorzinho. Então, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Lá é muito pequeno mesmo. E lá tem os seus bordões, né? Os provérbios daquela cidade. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, esse provérbio em algum lugar. Pé do galo. Alguém já ouviu isso? Alguém nunca ouviu? A Gisele já ouviu, porque ela é de lá, né, Gisele? Pé do galo, na nossa região, significa uma pessoa o quê? Caloteira, que não paga. Pessoa que não paga. Então, lá tem essa expressão assim, ó. Paga o meu pé do galo. Você está me devendo e não me... Ou então, veiaco. Alguém já ouviu essa expressão? Aquele é veiaco. Aquele ali, ó, é mentiroso, se esconde da própria sombra. É o veiaco. Então tinha muito isso, paga o meu pé do galo, veiaco. Por que dá um apelido para uma pessoa? Uma pessoa que paga as contas delas em dia, uma pessoa que é honesta, que não se esconde, que não deve para ninguém. Ela vai ter um apelido desse? Nem combina. Então não combina. Por exemplo, irmão, eu vou falar para você, mas você não pode rir, hein? Você vai dar risada? Se você der risada, você não vai tomar Santa Ceia, hein? Olha lá. Eu jogo bola todo sábado num time de futebol. Os meninos do meu time, eles não me chamam por apelido. Mas quando vai a torcida do time adversário, o que eles falam? Ô gordinho lá, pega o gordinho, segura o gordinho. Ô, foi falta do gordinho. Irmão, é um pecado isso, porque nem combina. Você não vai tomar Santa Ceia hoje. Não combina. Mas, uma brincadeira à parte, o apelido, ele condiz com as características de quem? Da pessoa. Então, ele vai combinar com aquilo que a pessoa, na verdade, ela é ou faz. Não tem como, chega lá, marca o magrinho lá. Que magrinho? Vão ficar procurando, não vai achar. Então, pega, porque de fato é a característica da pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse homem, ele tem apelido do quê? De justo. Por que razão? Será que ele pagava as contas dele?
Sim ou não? Será que ele era um homem que fazia esmola para os... Porque era muito comum esmola nessa época. Pessoas ficavam pedindo na rua, pessoas ficavam lá na porta do templo. Será que quando ele via alguém com fome, ele dava um pão para comer? Sim ou não? Será que ele perdoou alguma dívida de alguém? Talvez sim, porque ele tinha mais que a pessoa. Alguma coisa esse homem fazia diante os homens que o levou a ter o apelido do quê? De justo. José Barsabas, o justo. Então, ele está concorrendo, preste atenção, a um cargo muito importante naqueles dias, que é se tornar um apóstolo junto com um outro cidadão. Aqui a Bíblia deu todas as informações, que ele é José, chamado Barsabas. Olha, dá para entender que é um cara importante, né? Sim ou não? José, chamado Barsabas, que tinha um apelido de justo, conhecido, famoso por justo. E ele concorre ao título, ou seja, lá ao cargo, com um outro homem. E qual é o nome do outro homem? Qual é o nome do outro homem? E aí depois do nome dele vem o quê? Ponto final. Esse homem talvez não é conhecido nem dentro da própria casa, porque isso pode acontecer. De você não ser reconhecido nem dentro da sua própria família. Tem gente que vai buscar ajuda de uma pessoa de fora, mas não busca a sua ajuda, sabendo que você é uma pessoa da igreja, que você está há tanto tempo com Jesus, mas ele não reconhece você como alguém que tem capacidade. Às vezes você não é visto capaz nem dentro da sua própria família. E esse homem sobrou lá, por quê? Por uma simples razão, porque ele preencheu o requisito. Qual o requisito? De estar com Jesus e com os discípulos desde o dia do batismo com João até a sua crucificação. Irmão, se fosse feita uma votação aqui, se fosse por voto escrito, por voto lá, feito num papel, ou por mão levantada, se fosse pegar a opinião das pessoas, da comunidade, olha, nós vamos eleger aqui um outro apóstolo para estar no lugar de Judas Iscariotes, que traiu, que negou a fé, e nós vamos ter aqui 2 candidatos. Vocês conhecem muito bem esse homem, José, chamado Barsabas, conhecido entre vocês como justo, o justo. E temos para concorrer contra ele um homem que talvez não é muito conhecido, não tem fama, mas tem o seu nome de Matias. Nós precisamos elegê-los. Façam aí as suas votações. Quem ganharia estourado aqui as eleições aqui? Quem ganharia estourado? Porque ele era conhecido entre quem? Os homens. Ele tinha fama de quê? De quê, igreja? Vamos lá. Mas essa fama era diante de quem? E isso não traz a justiça de Deus. Então não basta você ser conhecido como justo só diante dos homens. Você precisa também. Entenda. Porque senão agora você vai sair daqui e falar, não preciso ser reconhecido como justo diante dos homens, então não estou nem aí com o que o homem pensa, o que o homem fala, não vou pagar mais minhas contas, Não é isso. Eu estou dizendo que há necessidade, além de ser justo diante dos homens, também ser justo diante de quem? Porque a justiça que você precisa e que não falha, que é de Deus, ela só vem para quem é justo aos olhos de quem? Dele. Você tem que ser justo aos olhos dele. E às vezes é isso que acontece. Nós não vivemos uma vida justa, de acordo com a palavra, aos olhos do Senhor. É por isso que nós clamamos e nós não somos abençoados. Eu não vou ler porque senão vai atrapalhar muito, mas você conhece, é bem rotineiro esse versículo na igreja. Tiago 5,17. A Bíblia diz que um homem sujeito às paixões de outros homens, chamado Elias, orou e Deus o que, igreja? Ouviu a sua oração. Por qual razão? Porque quem orava não era um homem comum, era um homem o quê? Justo. Diante de quem? Diante de Deus. A oração de um homem justo, ela tem poder, diga glória a Deus. Ela tem efeito, diga amém, Jesus. Então esse é o problema, irmãos. Porque às vezes nós temos fama de justo diante dos homens. Se levar o teu nome agora lá naquele banco internacional, você nunca pisou o pé naquele país onde o banco tem a sua sede, mas se levar o teu CPF lá, o teu nome, o banco vai abrir um crédito para você que dá para comprar uma casa.
no exterior. Porque você é uma pessoa conhecida como justa. Hoje é score, né, que fala, né? O score da pessoa diz quem ela é, não é isso? Sim ou não? Às vezes a pessoa tem um nome sujo porque ela tem uma briga com uma instituição. Mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa mal pagadora. O que vai definir não é o protesto que tem no nome dela. Por isso que o score é muito bom, né? É o score dela, porque se ela paga as contas em dia, o banco entende que aquela pessoa ela tem um problema. Quem está entendendo? Ela tem um problema com uma instituição, às vezes tem uma demanda, tem uma briga, tem um litígio lá, tem uma situação, tem algo e aquela pessoa está ali naquela lide, melhor dizendo, e ela precisa, não é? Resolver aquela questão, uma briga judicial. Mas isso não quer dizer que ela é uma pagadora, porque ela tem outros compromissos e honra. Você está entendendo, sim ou não? E aí então, você é conhecido diante dos homens, mas e diante de Deus? Porque a porta tem que se abrir de verdade, é no céu, irmão. A porta tem que se abrir mesmo, é no mundo espiritual. Mas às vezes a nossa vida diante de Deus não é uma vida justa, aos olhos dele. Olha o que vai dizer aqui a Bíblia. Apresentou então esses dois homens, vamos dar sequência, o versículo 24 agora. E em seguida, preste atenção, que a eleição não foi feita por voto humano. Não foi os homens que escolheram, nem os discípulos votaram. Em seguida, olha como que se resolve as coisas no mundo espiritual. O que eles fizeram, igreja? Oraram. No mundo espiritual é assim que se resolve. É assim que uma pessoa que realmente serve a Deus resolve as coisas dela. Não é na força humana, não é pela opinião humana, não é pelo sentimento humano. Ela resolve na onde, igreja? No campo da oração, diga glória a Deus. Às vezes o teu problema também é esse, viu? Você é uma pessoa que resolve os seus problemas segundo aquilo que você sente, aquilo que você pensa. E quando você é uma pessoa que serve a Deus, que você pertence a Deus, você tem que resolver as suas coisas, as suas situações, é na oração, diga glória a Deus. É orando ao Senhor, porque o Senhor tem resposta para quem ora. E em seguida oraram, dizendo, olha a oração dos discípulos. Senhor, Tu conheces o quê? O que eles não podiam conhecer. O homem tem uma fama, tem um sorriso, tem um jeito, tem uma postura, onde ele passa, é aquela pessoa que atrai a multidão, e todo mundo quer pegar na mão dele, todo mundo quer dar um abraço nele, todo mundo quer ser grato a ele. Ele é um cara que tem o público com ele. Mas aquele cara, tão carismático diante dos homens, pode ser um cara sujo diante de quem? E só quem pode dizer quem ele é verdadeiramente por dentro é o Senhor, que conhece os corações, que sonda, que examina, que esquadrinha, a Bíblia diz. Então eles oraram e falaram, Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra agora, olha isso, qual dos dois o quê? Eles deixaram que quem fizesse a escolha? Deus. Ele falou, o Senhor que vai levantar. Nós temos dois candidatos, eles passaram, preencheram os requisitos, e agora temos dois, tem esse aqui que a multidão deseja que seja ele, anseia que seja ele, mas nós temos esse que nem a gente conhecia, o Matias, mas que falou, que estava com a gente, que preencheu os requisitos, que só apareceu agora. A gente nunca nem ouviu falar desse Matias na história, mas ele está aí. Ele conseguiu chegar nessa final aqui, para poder então ser eleito. Mas nós dependemos do Senhor, então como o Senhor conhece o coração dos homens, nós oramos a Ti, que o Senhor nos mostre qual é o homem que o Senhor escolhe, o José Barsabas, o justo, ou, como é que é o nome dele mesmo? O Matias. É assim, não é? Oraram. Talvez a gente ora, talvez não, em muitas situações, a gente ora esperando uma o que, igreja? Resposta do nosso jeito. A gente ora e a gente fala assim, não, mas eu já sei o que Deus vai fazer. Aí vem Deus e faz o que, igreja? Nos surpreende. A gente ora para um protocolo, eu orei, né? Mas eu já sei o que vai acontecer. E aí vem Deus e surpreende, muda tudo. E faz a gente ficar de queixo caído. Porque eles oraram, falaram, vamos orar, porque é o protocolo, né? Foi assim, Jesus que levantou. Então Ele que sabe, Ele está entre nós, o Espírito de Deus habita na gente, Ele vai mostrar. Mas com certeza, eu tenho certeza que Deus vai escolher quem? O justo. Talvez houve essa resenha. A gente vai orar porque tem que dar o testemunho, mas
A gente já sabe quem que é o escolhido aqui, né? Quem que é mais capacitado, quem que é mais famoso, quem que tem mais poder de alcance, né? Quem tem mais porta aberta, né? A gente sabe quem é. Vamos orar para cumprir o protocolo, mas a gente sabe quem é. E eles oraram, esperando talvez que a resposta de Deus apontasse quem como o escolhido? O justo. Mas o justo diante dos homens não era justo diante de quem? Irmão, preste atenção nisso. Você tem que ter entendimento até para orar. Porque uma oração que você faz pode até anular algo que você quer fazer. Ué, pastor, como assim? Lembra da oração? Tu conheces o quê? Então eles pediram para Deus julgar o que, igreja? E não as obras. Tu conhece as obras? Se eles pedem para Deus julgar as obras, quem talvez sairia na frente? Quem seria eleito? Mas eles pediram para Deus julgar o quê? Tudo que você pede para Deus mostrar, Ele mostra. Não há nada oculto diante de quem? Do Senhor. Ele não oculta nada dos seus servos. Então eles oraram a Deus. E aí o Senhor então vai escolher. Vamos lá, continua. Versículo seguinte. Para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. 26, vai lá. Depois fizeram o que, igreja? Um sorteio. Eles entendiam que Deus ia responder eles através de um jogo, né? Uma sorte ali lançada. Fizeram um sorteio para escolher um dos dois. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11, o que, igreja? Será que quando falaram, olha, o escolhido de Deus aqui, todo mundo já falava, já sei, vai ser o justo. Aí leu o nome, Matias, todo mundo ficou espantado. Mas espera aí, como assim? Ué, mas como que aquele... Meu Deus! Tem gente que julga a escolha de Deus, fala, Deus não sabe escolher. Meu irmão, só que você que está errado. Deus nunca escolhe errado. E talvez você está julgando a escolha de Deus. Você se julga incapaz para tal obra que Deus colocou nas suas mãos, porque fala, não, Deus, o Senhor tinha que ter escolhido era a minha irmã. Não, Deus, o Senhor tinha que ter escolhido era a minha prima. Não, a escolha é você. E quando Deus escolhe, Ele não escolhe como homem, porque Ele conhece o que é a igreja? Quem vive justo diante dEle. Vamos lá para você entender o que a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 16. É assim que Deus trabalha. E às vezes, irmão, o problema é esse. Você é uma pessoa de Deus. Você chega muitas vezes, mas nunca ganha corrida. Irmão, eu falei para Deus agora há pouco. Estava ali pensando, meu Deus do céu. Quando eu li aqui, ó, o que nós vamos ler agora. Eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes, né, pensando ali. Quantas vezes estou falando de mim agora. Eu caí nesse engano. Quantas vezes eu permiti revolta dentro do meu coração, Deus. Porque eu me senti injustiçado. E às vezes a gente se sente ou não sente? Mas claro que sente. Ó, você vai trabalhar, se levanta todo dia, você sai 5 horas da manhã da sua casa, você pega no batidão cedo. Você trabalha que nem uma máquina. Você pega cedo no batidão, você vai até tarde da noite, sacrifica tanta coisa. Aí tem um vizinho seu que talvez faz igual você, tem o mesmo ramo. Só que ele, irmão, é meio desinteressado aos teus olhos, né? Ele chega 9 horas, 10 horas. O dia que dá certo, ele chega cedo. O dia que não dá também, ele não vai cedo, só vai à tarde. O dia que não dá para ir à tarde, ele também não vai. E você está lá, sacrificando, batendo pesado. Sai tarde. E ele não é muito de se dedicar como você, não. E você está com um objetivo. Esse ano eu vou comprar aquele carro. Vou lá naquela garagem, lá naquela concessionária que eu estou trabalhando. Eu vou comprar aquela Mercedes para mim, em nome de Jesus. Ninguém falou amém. Ninguém vai ter Mercedes aqui. Ninguém quer uma Mercedes? Então tá, vamos lá, uma BMW.
Irmão, isso aí vai ser comum daqui uns dias. Diga glória a Deus. Para você, porque você vai prosperar. Diga amém. Aí você fala, eu vou comprar. Você é trabalhador, irmão. Ou então eu vou comprar aquela casa. Vou comprar aquele terreno ali. Ou eu vou comprar esse prédio que eu trabalho. E eu não vou mais pagar aluguel. Agora eu vou alugar. Ninguém fala amém, tá vendo? Fala amém, que amém quer dizer assim seja. Né? Eu vou comprar esse prédio, vou parar de pagar aluguel. E o meu concorrente vai pagar aluguel para mim. Aí você trabalha, irmão, você trabalha. Aí quando pensa que não, chega uma carta para você lá. Para você se apresentar lá no escritório, na imobiliária. Quando você chega, a imobiliária fala, vai ter uma reunião, o dono vendeu o prédio, o proprietário, e você vai conhecer o novo proprietário, ele quer se apresentar a você, ele quer que você conheça ele e vai se dispor para te ajudar em tudo que você precisar. Quando você olha, é aquele desleixado. O teu concorrente, aí você fica de queixo caído, fala, mas como? Não era para mim essa oportunidade? Não sou eu que trabalho o tempo todo, não sou eu que faço isso, não sou eu que faço aquilo, não sou eu que me dedico, não sou eu que sou... Aí entra no nosso coração, que é a igreja? A revolta. Aí a gente tende a fazer o quê? Com a revolta do nosso coração, com um sentimento de injustiça dentro de nós, nós abandonamos tudo. Quer saber, ó? Assim está acontecendo em casamentos. Tem esposa que abandonou o marido. Hoje é dia do quê? Todos os anos você sempre deu um presente para sua esposa. Esse ano você não vai dar. Por quê? Não é por falta de condição, é que você está chateado. Ué, mas como assim chateado, pastor? Agora o senhor é vidente para ficar adivinhando a coisa? Não, estou sendo usado por Deus. Você está chateado porque você pegou o WhatsApp dele, você não viu uma mensagem dele para uma outra mulher de fora, mas você viu para a irmã dele, eu te amo, mano. Aí o diabo já entrou no teu coração, está vendo? Ele diz, eu te amo para a irmã dele, não diz para você. Aí você já está triste, se sente o quê? Injusto, porque ainda mais ele está falando eu te amo para aquela irmã que falou mal dele. Aí você que fica nervoso, mas fala, não é possível, um miserável desse, tem que deixar ele, vai comer hoje pedra, não dá um bombom para ele. Mas você não sabe que talvez é o Espírito Santo que está usando ele para trabalhar no coração da irmã dele. Ele está praticando a palavra, às vezes ele está dizendo eu te amo, mas ele está tendo que lutar contra um demônio que quer dominar o coração dele, para poder então ter paz com aquela pessoa. Você tem que mudar isso dentro de você, irmão. Eu estou falando aqui de marido, mas às vezes é um filho seu, que você não quer ajudar, que você tem condições, porque você está chateado com ele, por uma atitude que ele teve, um comportamento que você não entendeu, mas às vezes é de Deus aquele comportamento, e isso faz ele parecer diante de quem justo? De Deus. Ele não é justo diante dos seus olhos, porque como é que ele pode ser bom para uma pessoa que foi mal para ele? Como é que ele pode ser bobo desse jeito? Se ele tinha que ajudar alguém, ele tinha que ajudar quem? A mim. Mas ele vai ajudar quem roubou ele? Ele vai ser bom para quem foi mal com ele? Isso é parecer justo aos olhos de quem, igreja? Isso é parecer justo aos olhos de quem? Fazer o mal para quem te fez o bem? Quem é que ensinou isso? Hã? Quem que disse, ame os seus inimigos? E aí a pessoa fica triste com isso. Ela não está entendendo o comportamento da outra, mas a outra está sendo usada por Deus. Talvez está cumprindo o que Deus vem falando no coração dela. Para você entender, irmão, olha isso aqui, ó, 1 Samuel capítulo 16, verso 6. O Senhor Deus, ele ordenou a Samuel, falou, vá à casa de Jessé. Vá lá no Belemite e unja lá na casa dele, tem um rei lá dentro. Entre os filhos dele tem um homem que eu escolhi para liderar o meu povo. Ele vai estar no lugar de Saul. Irmão, Saul era o primeiro rei, ainda estava tudo muito bagunçado, porque o Saul tinha pecado, o plano ficou todo ali arruinado. E então o Samuel não imaginou que ele seria tirado do cargo de rei. E aí então vem o Senhor e fala, vai lá na casa de Jessé, lá em Belém, vai lá na casa do Belemita, unge lá o rei. E aí ele pede Jessé para trazer os filhos. Mas ele tem que falar a proposta. Por que ele está ali? Ele fala, olha, eu vim aqui e para todos de fora eu vim fazer um sacrifício de paz. Mas a verdade é o seguinte, Deus falou para mim que aqui dentro da tua casa tem um rei e eu vou ungir esse homem. O Jessé é pai.
O Jessé pensou, um rei dentro da minha casa? Ah, então tá. Ô Eliabe, vem cá. Aí vem entrando Eliabe, o filho mais velho. O homem é um armário, uma máquina de músculo, e vai entrando. Aquele homem grande. E tem mais, o Eliabe, ele tinha carreira militar, porque ele estudava para ser um soldado, para ser um guerreiro. Ele se preparou para isso, ele foi entregue para isso, para servir as companhias de Israel. Então está lá, entra o Eliabe, o homem com condições de portar arma, de carregar escudo, de levar uma armadura sobre o seu corpo. E está lá o Eliabe, um homem influente naquilo que diz sentido de guerra, de batalha. Um homem sabe de tudo, porque ele é preparado como Golias. O Golias, a Bíblia diz que desde a sua infância ele viveu na guerra. Ele foi instruído na arte da guerra. Ele sabia lutar, ele sabia como guerrear. O Eliabe estava sendo preparado também para ser um linha de frente. Só que quando Eliabe entrou, o Samuel, a Bíblia diz que teve até um espanto. Ele olhou, de imediato ele já disse: está aí o rei do Senhor. Esse é ungido. Porque olha a condição do cara. E além do Eliabe, tinha outros irmãos dele ali. Mas o Samuel, quando olhou Eliabe e os outros irmãos de Eliabe, o que ele fez? Ele contemplou com os olhos e aprovou Eliabe. Mas quando ele falou com Deus, porque na verdade ele estava ali só para ungir, quem escolheria na verdade era quem? O Senhor. Quando ele falou com o Senhor, olha o que o Senhor falou para ele. Vamos ler? 1 Samuel 16:6. Está na tela. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor certamente é, na presença de Deus, o Senhor certamente é aquele que o Senhor o quê? Às vezes a gente acha que sabe o que Deus vai falar, né? É onde a gente acaba, como diz o ditado, quebrando a cara. Por isso que tem muita gente sofrendo hoje. Não, eu comprei porque eu sabia que era esse aqui o melhor, então Deus ia aprovar esse. Não tinha como não. Aí você se quebra. Porque a última palavra, ela tem que vir de quem? É o meu pensamento, é o meu julgamento, mas Deus vai falar. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com o quê? O cara era grande, irmão. Deste homem. E olha o que Deus falou para ele: para aqui. Para Deus ter rejeitado, sabe o que quer dizer? Que Deus também sondou o coração de Eliabe, como sondou o coração de Davi. Deus não descartou simplesmente o Eliabe, porque ele tinha todos os requisitos, ele tinha toda a capacidade, a condição. Mas quando Deus entrou dentro do coração dele para ver, Deus viu que ele não seria um bom rei. E o Davi foi um bom rei, pastor, matando o pobre de Urias? O Davi foi um bom rei, pastor, deitando com a Batseba? O Davi foi um bom rei, pastor, fazendo o que fez? Nessa ocasião, não. Mas lembra que esse homem que cometeu erros, quando o Senhor falou, ele murchou a força dele, abaixou a cabeça e pediu perdão. Será que o Eliabe não ia querer medir força com Deus? Davi simplesmente disse: pequei, simplesmente o quê? Pequei. Mas ele disse: não retire de mim o quê? Só o Espírito falou: tudo que eu tenho pode levar. Será que o Eliabe não ia falar: pequei e não vou devolver nada do que eu tenho? Pequei e não me arrependo, e se brincar peco de novo, Deus sabia que Davi ia se deitar com a Batseba. Deus sabia que Davi ia cometer aquele pecado. Porque o Davi é ser humano. Mas Deus sabia também que na hora que ele falasse com Davi, ele ia procurar endireitar os seus caminhos. Tem pessoa aqui que nasceu para ser rica, irmão. Mas ainda não se tornou rica por causa do coração que tem. Se sendo ela pobre, ela ainda age assim com os que estão embaixo dela, imagina se ela for rica. Se com um pouco ela não consegue ser fiel a Deus, imagina quando ela tiver muito. Porque o dinheiro, ele garante um certo poder para o homem. Garante ou não garante? Sim ou não?
Garante. O dinheiro, ele abre portas, sim. O dinheiro, ele facilita a vida de muita gente, sim. Então, o dinheiro é uma bênção, sim. Mas tem pessoa que não pode ter aquilo que nasceu para ter, porque ainda tem um comportamento ruim dentro de si. Tem gente, irmão, que não casou e nem vai casar. Por quê, pastor? Porque não sabe ser feliz e não vai deixar o outro o quê? Mas se ela tivesse um coração transformado, ela não teria um marido somente. Ela teria um protetor, ela teria um amigo, ela teria um servo, ela teria um rei, ela teria um guardião. A mesma coisa o homem, tem homem que nunca vai conseguir. Ele pode até tentar, mas a história dele vai ser igual aquela mulher que dizia para Jesus no poço de Jacó: eu já tive quantos maridos? Eu já estou no 6º casamento, pastor. Por quê? Se Deus abençoou o matrimônio para que quando se casassem, aquele matrimônio durasse até o que, igreja? A morte. Eu não estou dizendo que quem casa uma segunda vez está sem a bênção de Deus. Não entenda isso. O que eu estou dizendo é que tem pessoa que está vivendo assim, tentando e nunca chegando. É o que eu disse no início. Irmão, eu falava com Deus, eu falei: Deus, eu não quero isso para mim. Eu falei para Deus, não me deixa, porque vai ser pior. Estou falando de mim. Eu falei para Deus: não me deixa chegar numa final se não for para mim ser campeão. Ou seja, eu não quero chegar como o Matias chegou junto com o José Barçabas, chegar lá na final e sair sem a vitória. Irmão, o Cristiano Ronaldo deu uma entrevista uma vez, eu assistindo lá e ele falou assim: olha, se for para mim ir de novo lá, ser o segundo, eu não vou mais. Ele estava indignado com o Messi sendo eleito o melhor jogador do mundo. Ele falou: não vou mais. Muita gente julgou mal o pensamento do Cristiano Ronaldo, arrogância, soberba, mas eu entendi ele, irmão, porque ele trabalhou a vida inteira, não foi para ser o segundo, ele trabalhou para ser o quê? Por que ele vai lá? Irmão, se for para mim ser uma pessoa que vai chegar na final e sair depois com o choro da derrota, eu não quero ir. Eu não quero nem aparecer. Mas se o Senhor falar que eu posso, então eu vou confiar que no final Ele vai estar com quem? Comigo, diga glória a Deus. Irmão, você tem que se cansar disso. De quê, pastor? De tanto orar, de tanto buscar e não conquistar nada. Ah, mas aí a culpa não é minha, né, pastor? A culpa é de Deus. Não. Deus não erra nunca. O problema nunca foi Deus, nem está em Deus. Sabe onde está o problema? Nas nossas mãos. Abre a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 9. O problema está em nós. E qual é o problema, pastor? De não fazer o que é certo e ficar justificando o tempo todo. Por que a gente não está fazendo certo? Por que você não pagou? Então, pastor, a pandemia chegou, a pandemia salvou muito caloteiro, salvou ou não salvou, sim ou não? Meu Deus do céu, quanta gente se deu bem nessa pandemia, irmão? O cidadão dizia que não tinha dinheiro para poder pagar, mas de repente ele estava lá, postando foto, lá no deserto, na praia. O outro estava viajando, não sei para onde, o outro estava não sei na onde. Oh meu Deus, a pandemia acabou muito, com muita gente, mas que precisava receber. Essa é a verdade. Sempre tem uma desculpa. Ô, irmão, você não foi? Não deu para ir, então, pastor, mas Deus sabe do meu coração. Ai, meu filho, pastor, filho? Irmão, a gente tem que parar com isso, sabe por quê? Porque isso não cai. Como diz o ditado, não cai não, a expressão é certa é essa. Isso não cola, porque tem o cara lá da Praça é Nossa, não tem? Que ele dá aquele aplique, aí ele fala: mas vai que cola, não é assim? Pode colar com os homens, vai colar com Deus? Nunca cola com Deus, irmão. Se você chorar, se você fizer um teatro, se você desmaiar, o homem vai olhar e vai falar: meu Deus, está morrendo, acorde, vai lá, ajuda. Coitado, pobrezinho, misericórdia. Colou com o homem. Mas com Deus cola? Não.
Porque Deus, ele consegue ver onde o homem não vê. E Deus vê o que, igreja? A intenção do coração. Ele vê. É por isso que não cola com Deus. Não dá certo. Por quê, pastor? Olha aqui, para você ver. Jó, capítulo 9, versículo 20. Tradução comum, viu, ô Leonardo? É Jó, capítulo 9, verso 20. Olha o que diz aí. Jó 9, 20. Vamos ler? Se eu, o quê? O que Jó está dizendo? Se eu, o que ele diz? Para aí. Toda vez que você tenta se justificar, você só piora a sua situação diante de quem? Para de falar que você não pode vir aqui quarta-feira, irmão. Você só está se prejudicando com Deus, porque Ele está se entristecendo com você. Você não vem porque você não quer vir. Você não vem porque você não está precisando vir. Você não vem porque a sua prioridade é outra. Pastor, cala a boca aí, que senão eu vou embora da igreja. Eu tenho que falar, Deus está mandando. Você tem que mudar o seu jeito diante dEle. Porque talvez diante dos homens está tudo certo. Se você for falar, não, mas o pastor fica falando da igreja, mas vê o meu lado. Eu trabalho até às 7 da noite, irmão, chego cansado, peguei o busão. Não tinha nem lugar para sentar, vim em pé cochilando. Irmão, você acha que eu chegar na igreja eu vou dormir? Vai dormir porque você não tem vontade de ouvir a palavra. Me desculpa, irmão, eu sei que essa palavra é dura. É dura ou não é, igreja? Sim ou não? Mas é a realidade de algumas pessoas. Infelizmente. Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Eu também não gosto de falar. Mas é verdade. Só que você não está entendendo, irmão. Vai chegar um dia que você vai precisar fazer uma oração e não vai ter jeito. A oração é igual a janela de casa. Ué, como assim, pastor? Está confundindo tudo hoje. Presta atenção. Sua casa tem a janela, não tem? Sim ou não? Aí você abre a janela, não abre? Mas aí, de repente, começa um temporal, um frio, uma chuva. O que você faz? Mas e se a janela emperrar? Aí você vai ficar no frio, vai se molhar. A oração é exatamente para isso, irmão. Você vai fazer ela na hora que você tem a necessidade. Você não vai ficar orando o tempo todo, não. Falando, Deus, é isso, aquilo, outro. Não. Você nem precisa, mas quando vier o mal, é como que você vence a situação. Que eu falei, como que o homem de Deus, a mulher de Deus vence a situação. Como que é? É orando. Quando vier a situação, você vai falar, não, calma, para quê? É igual Jesus fez. Foram chamar ele, estava desesperado, o pessoal querendo morrer no barco, e agora, tempestade e tal. E Jesus falou, calma, gente. Ele subiu lá na popa do barco, saiu de lá e foi lá em cima. E falou assim, vento, calma-te. Mar, cala-te. Tempestade, cessa. E o que a Bíblia diz que aconteceu na mesma hora? E houve uma o quê? Paz. Os discípulos começaram a olhar. Meu Deus, que é isso? Que é isso? Mas isso é como vive uma pessoa que não faz o que é certo. Porque o justo, na hora que ele precisa, ele clama e Deus o que, igreja? E pode ser que qualquer hora você precise fazer essa oração. Quem sabe o dia mau? Ele não avisa o dia que vem, não. Ele não avisa. Irmão, e as coisas que a gente vê na televisão pode acontecer na onde? Dentro da nossa casa. Misericórdia, pastor. É verdade. Um outro problema que nós temos é achar que as coisas ruins só acontecem. Não, irmão, acorda. Não justifica. Porque toda vez que você tenta justificar, diante de Deus, você só piora a sua situação. Então o que eu faço, pastor? Seja justo. Pratique a justiça. Está cansado, não está? Vem para a igreja. Mas eu vou cochilar, pastor. Não tem problema. O pastor fala, acorda aí, irmão. Cutuca o irmão aí do lado. Você vai despertar. Mas você não vai dormir no culto. Ah, mas não vai mudar nada. Eu já fiz campanha, não muda. Não muda aos seus olhos, mas no mundo espiritual está mudando sim. Porque na hora que um demônio se apresentar diante de Deus e falar, eu quero destruir aquela casa, Deus vai falar, lá você não toca, é ungida minha. E se o diabo insistir, você vai estender a sua mão e falar, está amarrado. Aqui não, Satanás. Eu tenho uma bênção de Deus na minha vida.
Quem está entendendo, diga amém. Eu insisti com um amigo meu, eu falei, rapaz, vai para a igreja. Eu venho falando com ele. E toda vez que eu falo com ele, ele dava para mim o quê? Uma? Não dá, rapaz, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Outro dia, ele estava bom, de repente, caiu no chão, levaram ele para o médico, um infarto. Aí está lá ele lá no hospital, e eu fazendo visita para ele. Ora por mim, pastor, quando eu sair daqui eu vou lá agradecer, eu vou dar um testemunho na igreja. Pastor, eu tenho meu filho pequeno, pastor. Pastor, eu posso morrer agora, pastor. Eu falei, calma, irmão. Você não vai morrer, não. Deus vai te dar mais uma chance. Só que quando você sair daqui, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Eu sei, pastor, agora eu vou ser um homem diferente. Primeiro mês dele de alta, o homem estava na igreja. E agora? Ah, não, eu tenho que trabalhar, porque senão... A Bíblia fala o seguinte, irmão, que se você arrancar um demônio de uma pessoa, ele vai embora. Só que a Bíblia diz que ele fica vagueando na terra, vai para lá, vai para cá, procurando lugar. Ele não acha, ele volta e encontra a mesma casa, só que agora como? Varrida, limpa, adornada. Aí ele vai ver que a casa está vazia, o que ele vai fazer? Vai entrar. Só que tem um problema, ele traz quantos com ele? Talvez a próxima vez não dê tempo de eu fazer uma visita para ele no hospital. Mas não pense que eu não falei isso para ele não, que eu já falei, tá? Quando eu falei, sabe o que ele fez? Não, nem falou nada. Abaixou a cabeça, ficou quieto, mudou o assunto. Você viu o Corinthians lá? É assim, infelizmente. Eu não estou falando como homem, eu estou falando como profeta. E essa palavra, antes de ser para você, ela é para mim também. Porque não tem ninguém aqui que não tenha que consertar a sua vida hoje diante de Deus. E hoje, irmão, é um dia especial, é dia para recomeçar. É um dia para posicionar-se diante do Senhor e falar, Deus, hoje muda. A partir de hoje. E você vai fechar isso, lacrar isso, participando da Santa Ceia. Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Isso. Curva a tua cabeça. Meu Deus, eu quero uma bênção. Meu Pai, o Senhor sabe o temor que eu tenho de pregar essa palavra aqui na igreja. Eu não quero, meu Deus, ser